Bem-vindos, confidenciais. Estão acontecendo coisas na Venezuela como consequência do terremoto e da catástrofe, e uma delas tem a ver com a relação esfriada neste momento, quase congelada, entre os Estados Unidos e Maria Corina Machado. Maria Corina Machado tentou entrar na Venezuela de 3 formas diferentes e não conseguiu porque os Estados Unidos a proibiram de entrar. Chegou até a ordenar a Delcy Rodrigues que fechasse o espaço aéreo da Venezuela para que a líder da oposição não aterrissasse. Por que Washington tomou essa atitude? Por que essa proibição tão contundente? Para que Maria Corina não pise na Venezuela? Vamos tentar explicar isso para você em 1 minuto. Apenas 2,03 € por mês, proteja-se com o CyberGhost VPN. Amigos, o terremoto na Venezuela mudou tudo naquele país. Há quem diga que o terremoto levou, ou está prestes a levar consigo, Delcy Rodrigues, Diosdado e toda a máfia chavista e corrupta que ainda está lá. Porque os Estados Unidos permitem isso. Nem todo mundo concorda. Por exemplo, há congressistas do mesmo partido de Donald Trump, republicanos, como Carlos Jiménez ou Maria Elvira Salazar, que já exigiram a captura de Diosdado Cabello. E que Maria Corina possa entrar na Venezuela e liderar a transição? Mas Marco Rubio não está disposto a isso. E por enquanto também não Vence, o vice-presidente. Os tempos são importantes, sim, mas mudam quando um país precisa ser reconstruído de novo e não se pode deixar essa reconstrução nas mãos de quem o destruiu. Olhem, tudo isso começou no dia seguinte ao terremoto, na sexta-feira passada, quando Maria Corina decidiu voltar para a Venezuela. E algumas fontes dizem que ela pediu permissão a Donald Trump, com quem tem comunicação telefónica direta, e que Donald Trump permitiu, embora outros assegurem que não foi assim. O fato é que na sexta-feira ela saiu com esse jato particular que vocês estão vendo do estado da Virgínia, com destino ao país mais próximo da Venezuela, Curaçao. O interesse dela era chegar lá para poder planejar por via marítima a chegada à Venezuela a partir de Curaçao, que fica a apenas 40 milhas náuticas. Ela estava praticamente saindo da Virgínia, tinha pouco mais de 1 hora de voo, quando, sobrevoando a Carolina do Norte, foi obrigada a voltar. Textualmente, o que recebemos é que Marco Rubio pediu a Maria Corina paciência para preservar a frágil relação de trabalho que temos com Delcy Rodrigues. Isso foi na sexta-feira, ela voltou para a Virgínia, obedeceu ao Marco Rubio, mas no domingo, em voo comercial, ela saiu novamente com destino ao Panamá, onde chegou na última segunda-feira. Ela fez isso com um avião desta companhia, a Copa Airlines. Na verdade, ela tentou disfarçar que era a passageira para que não interferissem no voo comercial até o Panamá, com a intenção de depois viajar do Panamá para a Venezuela. E ela ia fazer isso de novo com seu jato particular. O que aconteceu? A informação chegou aos Estados Unidos, o governo panamenho colaborou completamente com Donald Trump e aconteceu talvez o mais inesperado dessa história. Washington deu a ordem para Delcy Rodrigues fechar o espaço aéreo na Venezuela, exceto para os aviões com ajuda humanitária. De modo que o voo que trazia Maria Corina Machado do Panamá para Caracas nunca decolou. E aqui, senhores, é onde precisamos fazer a pergunta mais importante. Por que que os Estados Unidos não querem que Maria Corina chegue à Venezuela? E existem 2 versões. A versão da segurança, que é a que a CIA alega, continua defendendo que não poderia garantir a vida dela, porque ainda há grupos armados no país. Mas há outra versão, a de que eles não querem uma transição rápida, eles querem uma transição lenta, por interesses econômicos e empresariais, e não para defender a democracia e a mudança de regime dos venezuelanos.
Aqui, senhores, e agora vem a informação confidencial. Aqui existem duas facções dentro da administração de Donald Trump. Uma é liderada por Marco Rubio e a outra, que não tem nada a ver com a anterior, é liderada pelo vice-presidente Joe Vance. Marco Rubio prioriza para a Venezuela a estabilidade e o acesso constante ao petróleo venezuelano. E isso está acima de uma transição democrática acelerada. Por isso, nem Washington nem Delcy Rodrigues fixaram uma data para eleições livres. Era fácil dizer daqui a 1 ano ou 6 meses, mas absolutamente não há nem sequer uma data, quando já faz muitos meses que Maduro foi retirado e quem governa o país são os Estados Unidos. Marco Rubio. Nos garantem de Washington que ele defende os interesses dos venezuelanos, que é daqueles que ficaram conhecidos como MAGA, Make America Great Again, aquele lema de torne os Estados Unidos grandes novamente. Portanto, ele se alinha com empresas como a Chevron, a petroleira norte-americana que fez bons negócios com a Venezuela chavista de Maduro, e que agora está extraindo petróleo da região do Orinoco e prevê multiplicar o mercado 50% de sua produção daqui até 2028. Ou seja, a Chevron está fazendo grandes negócios. Não se esqueçam, a Chevron foi, por exemplo, quem apoiou que o general Rodrigues Torres fosse presidente interino da Venezuela. A opção que também foi apresentada aos Estados Unidos pelo próprio Rodrigues Zapatero, Rodrigues Torres, que continua em Madrid e que foi quem criou La Tumba, aquela prisão selvagem que fica nos porões do metrô de Caracas. Bem, esses interesses petrolíferos seriam defendidos por Marco Rubio por causa daquela ideia de que os Estados Unidos vêm em primeiro lugar. Também apoia a tese de Marco Rubio uma seção da CIA à inteligência dos Estados Unidos. Foi a CIA que elaborou um relatório que concluiu que a pessoa com maior capacidade para manter o controle do exército e das forças armadas venezuelanas era Delcy Rodrigues. Foi esse relatório que foi colocado sobre a mesa do Salão Oval da Casa Branca para que Donald Trump escolhesse Delcy e não outro. Além disso, nesse relatório é dito explicitamente que Maria Corina Machado não teria esse controle, as Forças Armadas, e, portanto, o país poderia ser levado a uma deriva de guerra ou guerrilhas eterna. Nem toda a CIA pensa da mesma forma. Há uma parte da CIA que defende a transição democrática já e quer aproveitar o terremoto para acabar com tudo e começar do zero. Mas a outra facção da CIA, essa que Diego menciona, continua por enquanto dominando a narrativa. Eu disse que havia duas facções. Esta é a de Marco Rubio, como é a de Joe Evans. Bem, ele está convencido de que só com uma transição imediata para a democracia seria possível aplicar na Venezuela o que ele chama de Fórmula do Vale do Silício. Essa fórmula se baseia em fazer com que a mentalidade dos Estados Unidos chegue à Venezuela, aos seus empreendedores, à estabilidade dos seus negócios e que os investimentos se tornem rentáveis em pouco tempo. Trata-se de apoiar a inteligência, o talento local e as redes de investimentos estrangeiros para promover esse talento local. Por exemplo, Vance tem uma forte conexão pessoal com os grandes magnatas do Vale do Silício, com as empresas de tecnologia, e já conversou com vários multimilionários do local para que invistam nesse projeto do Vale do Silício venezuelano. Por exemplo, com Miriam Adelson. Com certeza vocês se lembram de Sheldon Adelson. Ele esteve na Espanha procurando terrenos e não deu em nada. Ele era o rei dos cassinos. Essa mulher é a viúva dele e está apoiando diretamente Joe Evans, com quem tem uma boa amizade, ou Sergey Vance, Brin. Esse homem é cofundador do Google. Ele estaria disposto a investir na Venezuela. O Elon Musk, sem dúvida, já está apoiando com suas antenas para facilitar conexões via satélite. E também esse homem, Joe Lonsdale, cofundador da Palantir,
a empresa de software mais poderosa do mundo. Duas maneiras de ver o futuro da Venezuela. E as duas passam por isso, que sim, que Maria Corina chegue, que haja eleições livres, mas Marco Rubio acha que ainda não e Joe Evans acha que já está na hora. Até hoje, essa divisão no gabinete mais próximo de Donald Trump é o que tem atrasado a transição na Venezuela. E, ao mesmo tempo, faz com que permaneçam no poder os tiranos, os narcoterroristas, aos quais é permitido até mesmo tirar suas riquezas do país. Eu dizia a vocês que o terremoto mudou tudo e é assim mesmo. Agora é preciso reconstruir. Em breve começará a reconstrução da região de La Guaira e de boa parte de Caracas. Será mesmo que vão entregar o dinheiro para a reconstrução a um governo corrupto que sabemos o que vai fazer com ele? Ou será que vão tirar diretamente dele, se for para Diosdado e outros? E será formado, como alguns pedem dentro da administração Trump, algo como um governo tecnocrata de especialistas venezuelanos independentes. Se não forem manchados pelo chavismo, que conduzam o país até uma transição democrática. Olhem, do que não temos dúvida é que Maria Corina Machado tentou por terra, por mar e por ar e vai tentar de novo. A qualquer momento, Maria Corina vai aparecer em algum lugar próximo à zona devastada pelo terremoto. Nem o governo de Washington, nem o de Caracas poderão evitar isso. E nesse dia, talvez o país mude. Os centenas de milhares de venezuelanos abandonados à própria sorte que continuam dormindo em barracas nos jardins sem saber qual será o seu futuro. Sem casa, sem emprego, sem teto. Nesse dia, eles verão a luz. Um país não se reconstrói apenas com cimento, paralelepípedos e tecnologia. Não faz sentido um país se reconstruir se não tiver esperança de recomeçar e de não cometer os erros do passado. Essa Venezuela do futuro já está aqui, é o presente. Só falta o botão de partida para que tudo comece a funcionar. Talvez os venezuelanos surpreendam os Estados Unidos quando forem eles mesmos a tirar os corruptos do palácio, o Palácio de Miraflores. Com o tempo. Navegue com segurança com o CyberGhost. Acesse Castillon Confidencial, de Albert Castillon.